Fala galera, se você chegou a esse vídeo foi porque você assistiu o nosso short e quis ver a versão completa dessa aula. Meu nome é Hannah, sou professora de língua portuguesa e tô aqui para facilitar a sua vida em concurso público. Se você acha que o seu problema é português, ele é sempre o seu inimigo na hora de fazer concurso, você tá no lugar certo. E a aula de hoje é sobre intertextualidade. Hannah, o que é intertextualidade? Como isso vai aparecer em concursos? Intertextualidade nada mais é que um fenômeno em que um texto vai citar outro texto. Observe, você precisa reconhecer naquele texto outra obra. E aí, não importa que texto seja esse. Você está lendo um texto numa prova de concurso que pode fazer referência a um poema, que pode fazer referência a uma canção, a uma notícia, a qualquer obra. Então, se você ler um texto e perceber que ele faz menção a um outro texto, e esse outro texto de reconhecimento público está diante do fenômeno de intertextualidade. O que você precisa saber? Qual é a dica de ouro? Quando você está fazendo esse tipo de prova, você precisa estar atualizado. Então você precisa ampliar o seu repertório, ler muitos textos, se atualizar das notícias, estar por dentro do que está acontecendo para que você consiga reconhecer esse outro texto ali no que você está vendo. Outra forma de aparecer isso em concurso é você ter dois textos que vão ser comparados. E ao olhar para um texto que menciona o outro, você também vai reconhecer a intertextualidade. Hannah, mas como eu vejo isso assim, um exemplo? Um exemplo clássico de intertextualidade é a obra, aquele poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. E por que ele é um exemplo clássico? Porque ele foi citado, mencionado no nosso hino nacional. Ou seja, nosso hino nacional, aquele trechinho que fala nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, é um trecho desse poema. E um poema que representou o nacionalismo brasileiro na época romântica. Então tem tudo a ver com o fato dele estar no hino nacional. Até aí, tudo bem? Outro exemplo é, durante um tempo na internet, ficou famosa uma frase que dizia assim, que questionava, por exemplo, a televisão e o papel da televisão na vida das pessoas. E essa frase dizia assim: sorria, você está sendo manipulado. Se o concurso te perguntasse que fenômeno temos nesse trecho, você poderia certamente dizer que há intertextualidade, porque esse trecho relembra aquela frase típica que temos debaixo das câmeras: sorria, você está sendo filmado. Então, quando você olha para um texto e reconhece outro, você está diante de intertextualidade. Até aí, tudo bem? Bom, agora precisamos entender os tipos de intertextualidade. É por isso que essa parte da aula é a aula mais completa. A gente tem vários tipos. O tipo clássico de intertextualidade se chama citação. Quando num texto que você está lendo ou que você está escrevendo, você faz menção a um outro texto e retira um pedaço desse texto e coloca no seu. Há um trecho do outro texto no seu. E às vezes você coloca exatamente como ele está no texto original. Quando você faz isso, você está praticando a citação. O nome disso é citação. Essa citação pode ser direta, quando você copia exatamente as mesmas palavras, ou pode ser uma citação indireta, quando você relembra as palavras, mas não exatamente as que estavam no texto original. Você reescreve com as suas, mas relembrando a ideia. Então esse é um exemplo muito clássico também de intertextualidade, porque é o que a gente usa quando a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho acadêmico. Quando você cita um textos de outras pessoas, isso enriquece o seu texto, dá credibilidade ao seu texto. Até aí, foi? Além disso, temos a epígrafe, que é uma citação muito comum também em textos acadêmicos, que é quando você abre o seu texto acadêmico, fazendo uma citação também de um outro texto e colocando ali na abertura do seu trabalho acadêmico. Seja ele um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você coloca naquela parte inicial. E que parte inicial é essa, Hannah? É na parte introdutória. Cada universidade administra esse local de uma forma, mas em geral na parte introdutória do seu texto. E cabe ressaltar que é opcional. Você traz esse texto, esse pequeno trechinho para abrir o seu texto, para dialogar, para enriquecer o seu texto, a sua obra. Então, por exemplo, só para exemplificar para vocês, na minha dissertação de mestrado, eu escrevia sobre as palavras de classe fechada, tá? Que é um tema para outra aula. E eu analisava as palavras nas propagandas. O que eu fiz?
eu busquei colocar como epígrafe, como citação para abrir o meu trabalho, uma frase de um livro do Rubem Alves, que dizia que a gente aprende as palavras para melhorar os nossos olhos. Aprendemos palavras para ver o mundo de forma melhor. Era um texto literário, leve. Eu trouxe ele para o meu texto justamente porque ele se relaciona com a minha pesquisa, mas dá leveza para o meu texto, que é um texto acadêmico, né, mais pesado, de uma leitura mais fechada. Agora, quando você traz um texto literário, por exemplo, como epígrafe, você quebra esse caráter mais sério, formal do texto acadêmico. Ok? E aí, epígrafe, o nome epígrafe também explica um pouco disso, né? Porque ep é um prefixo grego que tem a ver com parte superior e grafia, a escrita. Então, é essa grafia que vem no início, na parte introdutória. Tudo bem? Além disso, temos 2 outros tipos de intertextualidade, assim, de partes pequenas, quando há uma recuperação de partes pequenas de um outro texto. Uma delas é a referência. Quando você menciona um outro texto, ou lê algum texto que faz isso, menciona um outro texto, e sem necessariamente citar com as palavras, mas você relembra um personagem de um outro texto, ou uma parte de um outro texto, ou uma característica de alguma obra. Sabe um exemplo claro? É quando a gente tem, por exemplo, aquela obra muito famosa, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Tem a personagem, uma das personagens principais, que é a Capitu. Ela é muito citada em outros textos, porque as pessoas, quando querem falar de alguém que é dissimulado, que tem um comportamento misterioso, que é a grande questão da obra, né? Se confiam ou não confiam em Capitu, as pessoas relembram esse texto. E por que é interessante lembrar esse texto? Primeiro, porque essa personagem é muito famosa. Segundo, porque a pessoa mostra que leu essa obra. E terceiro, porque ela conta que o leitor conheça. Então, ao relembrar esse texto, você está enriquecendo o seu. Então, quando você vê lá, por exemplo, é muito comum que as pessoas coloquem assim, aqueles olhos de ressaca, ou um olhar oblíquo, que é o olhar que a Capitu tinha. Então, quando você vira isso, olhar oblíquo numa obra, você pensa, isso está citando o texto do Machado. Há uma referência à obra do Machado. Então, não necessariamente ele colocou um trecho do livro como uma citação, mas ele fez menção a uma personagem. E aí você tá ali e lembra da obra do Machado. Há também a intertextualidade. Intertextualidade é um nome longo, né? Mas o conceito é um conceito simples. Bom, além disso, a gente tem também a alusão, que é como se fosse uma referência, mas essa referência é uma referência mais sutil, mais suave. Não é uma referência, assim, que fique muito clara. Por isso que eu volto a bater na tecla. Você precisa ler e ampliar o seu repertório cultural. Porque quanto maior for o seu repertório, mais você vai perceber a referência a outro texto. E a alusão é isso. Você tem uma referência, mas essa referência é muito sutil. Em vez de dizer que é a Capitu, ele colocaria uma característica da Capitu, assim como eu falei dos olhos de ressaca, e você teria que perceber que essa referência é a referência a Capitu. Então a alusão deixa de ser um tipo de referência também. Até aqui, tranquilo? Bom, agora eu falarei com vocês de outros tipos de intertextualidade que não pegam trechos de outro texto ou se referem a uma parte de outro texto. Mas a gente vai falar de obras que vão fazer a referência a outra obra de forma global. Como assim, Hannah? Uma obra que foi feita exatamente para citar outra. Ou seja, o propósito de ser daquela obra lembra outra. E aí a gente vai ter 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? A gente vai ter a paráfrase, que é quando você vai criar um novo texto totalmente baseado no texto original. Tá bom, Hannah, entendi, mas não consigo verificar isso. Assim, na minha cabeça, assim, eu entendo o conceito, mas não tô sabendo, assim, como eu verificaria isso. Quer ver um exemplo de paráfrase? Quando você vai contar, resumir uma história para alguém. Resumir uma obra, um filme que você assistiu, ou uma música que você escutou, você vai resumir. Observe, quando você vai resumir uma obra, você está criando um novo texto, que é o seu resumo. Mas esse resumo é totalmente, ou seja, ele relembra de forma global a obra original. Mas ele é a obra original? Não. Ele é um novo texto, mas um novo texto que conserva as ideias principais da obra original. Quando você conserva aqueles sentidos, preserva os sentidos, você está diante de uma paráfrase. Quer ver outro exemplo? Quando, por exemplo, você lembra de uma citação de alguém.
de um escritor famoso e aquela citação tem tudo a ver com o que você quer dar de conselho para alguém ou falar em determinado momento, só que você não lembra as palavras exatas. Você não lembra as palavras exatas, mas você lembra a ideia. E aí você conta para alguém, com as suas palavras, aquela ideia. Quando você faz isso, a gente diz que você está parafraseando. Por que você está parafraseando? Porque você está criando um texto totalmente baseado em outro, com as suas palavras, que preserva as ideias do texto original. Então, isso é uma paráfrase. Ok? O segundo tipo de texto que promove intertextualidade de forma global é um muito famoso, que é a paródia. E a paródia tem canais no YouTube sobre paródia. Paródia é super famoso. Quantas vezes a gente já não fez isso na escola? Quantas vezes a gente já não pegou uma música, aproveitou o ritmo, a melodia e criou uma nova letra? Quantas vezes não tivemos diante de paródia? Ou isso foi proposto pela professora, a gente pegar um poema e criar um novo texto a partir daquele. Qual é a diferença da paródia para a paráfrase? É que a paródia, você rompe com a ideia do texto original. Você utiliza aquele modelo, você utiliza o formato, mas você traz uma nova ideia, um novo conceito, um novo sentido. Quantas vezes a gente não pegou uma música, aproveitou aquele sentido e fez uma letra nada a ver, sobre um tema nada a ver com o tema original? Então isso é a paródia. Nada tem, claro que ele tem a ver com o original, porque você consegue reconhecer o original, mas os sentidos são totalmente diferentes. Você recria, você rompe com o sentido original. Na paráfrase, você preserva o sentido original. Na paródia, você cria novos. Até aí. Tranquilo? Agora estamos diante do último. O último tipo de intertextualidade global é o pastiche. O pastiche não é tão famoso quanto a paródia, mas o que ele é, Hannah? É quando você escreve um novo texto, mas você vai copiar um modelo. E aí você não vai copiar exatamente o modelo de uma obra somente. Você vai copiar o modelo do gênero. Você vai se apropriar do estilo. E aí pode ser o estilo de um autor, o estilo de uma época. Então, eu entendo, mas difícil visualizar. Como você vai visualizar isso? Por exemplo, sabe quando você vê na internet, às vezes uma obra, tipo assim, uma pintura. E aí, do lado dela, aquela mesma pintura pintada imitando o Pollock, ou imitando o Van Gogh, ou imitando Romero Brito, imitando o estilo da Tarsila do Amaral, imitando o estilo do Monet. A mesma pintura, mas pintada a lá um autor diferente. E quando uma obra faz isso, ela está se apropriando, na verdade, desse outro estilo. Então, desse estilo de alguém, de alguma obra original. Então, você tem aí um texto que está se apropriando do modelo de outro, de forma que você seja capaz de perceber aquele estilo. Quando você vai utilizar-se da intertextualidade, você precisa mostrar a fonte de onde você tirou aquele texto, uma obra original, tá? Sobre o risco de você ser acusado de plágio. O plágio é quando você, que não deixa de ser um tipo de intertextualidade, mas quando você se apropria da obra de alguém sem dar os créditos a essa pessoa. Tudo bem? O que eu peço a vocês é que vocês compartilhem esse vídeo com aqueles amigos que também têm dificuldade em português. Ativem o sininho para que vocês fiquem atualizados dos novos vídeos, ok? Obrigada e até a próxima aula.